podcast do Instituto Miss Brasil. Aqui é o Rodrigo Marinho, seu podcaster. Hoje entrevistando Vitória Jardim, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, mas que tem uma longuíssima trajetória no movimento liberal. E eu tenho o privilégio e o prazer de conhecê-la há muitos anos, ser amigo dela e ver toda essa trajetória acontecendo. Vitória, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Vitória, esse ano você assumiu como presidente, ano passado, né? Assumiu como presidente do Instituto de Estudos Empresariais, mas que tem o Instituto, ele tem como característica ter um grande evento, que é um dos maiores eventos liberais do mundo, que é o Fórum da Liberdade, que acontece todo ano em abril em Porto Alegre. Esse ano serão nos dias 13 e 14 de abril, como sempre na PUC, em Porto Alegre, mas vem com um panorama todo diferente, né? Eu participei de várias edições. Esse ano vem com outra pegada. Explica aí qual é essa pegada nova que o fórum está trazendo. Vamos lá, isso aí. A gestão do IEE, ela tá atrelada ao fórum, né? A gente não começa no início do ano, a gente entrega ela depois do fórum e aí se inicia a nova. Então, realmente a grande entrega da diretoria do Instituto é essa. Eh, e a gente veio com uma proposta de ser disruptivo esse ano, de querer fazer algo diferente, e que realmente mexesse com o imaginário aí do público, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente entende que a retomada do evento presencial e a diferenciação do presencial com relação ao online é muito importante. Então, a ideia é que o fórum não seja só um evento de conteúdo puro, mas um grande festival, um grande ponto de encontro cultural para que as pessoas possam estar ali se conhecendo, debatendo e trocando ideias. Então é um pouco isso, e aí acho que, logicamente, a temática do evento chama atenção, está causando rebuliço, né? Para quem não sabe, vai ser Alice no País das Liberdades, né? Uma analogia ao livro. E a ideia é justamente essa, né? Como o livro é uma ode ao absurdo, ele te permite as mais variadas interpretações. Então, é nesse campo que a gente quer atuar, fazendo essas analogias e pegando trechos do livro aí e conectando com o nosso momento atual de Brasil, tanto para criticar algumas coisas que estão acontecendo, como para também conseguir ser propositivo em algumas pautas que a gente considera potencialidades aí do nosso país. E Rodrigo, sabe o que foi engraçado? Eu estou estava estudando esse final de semana, porque eu vou participar de um colóquio do Liberty Fund, e um dos livros indicados é o Free to Choose, do Milton Friedman. E aí eu tava ali folhando e ele cita a Alice no Free to Choose. Eu tinha esquecido completamente disso, mas tem um trecho ali da corrida do Dodo, que ele fala, né? Ah, tem que ter prêmio para todos e tal, e ele faz analogia com a questão do Estado. Então, para tu ver que é uma ideia original, mas nem tão original assim, Milton Friedman, um dos expoentes do movimento liberal, já tinha feito essas analogias aí também. E é legal que também a história de ver o coelho fora da cartola, né? Ver uma outra perspectiva, ver outra ideia, sair do lugar comum. Eu acho que é isso. Agora, eu fiquei muito curioso na ideia do festival, né? Nós no fórum já tivemos lá a vaca, lá aquela vaca que era, né, a ideia do Estado. Nós já tivemos um momento mais cultural em outros fóruns. Até o Brasil Paralelo surge nesse evento lá com o Henrique e a turma do Brasil Paralelo, que fizeram lá um stand, tinham vários stands mais culturais. O que é que muda em relação, não sei se você pode falar com detalhes, mas pelo menos como ideia geral, o que é que muda em relação aos eventos passados? Então, ano passado eu acho que a gente já teve um incremento muito legal, que foi a banda de jazz ali no palco, né? Os Marmotas. Esse ano a gente vai ter banda também o tempo inteiro no evento, mas a gente vai ter algumas atrações a mais, que vão compor ali a programação do fórum, né? Atrações curtas de transição de um painel para outro, mas que eu acho que vão dar uma cara aí, essa cara de festival para o evento, né? Então, enfim, aí eu acho que eu prefiro fazer surpresa do que vai rolar, mas teremos algumas atrações a mais do palco esse ano. No site do evento está constando duas arenas, né? Uma Arena Liberdade e aqui o auditório principal. Nós vamos ter eventos simultâneos?
Vamos ter eventos simultâneos, então isso também é outra característica, né, de festivais. A gente vai ter o palco principal rolando, de quinta a sexta. A Arena Liberdade, a princípio, vai ficar concentrada na sexta-feira. E o Espaço Talks também, que é aquele, palco menor ali no hall do evento, com os meninos do Tapa da Mão Invisível, o Júlio e o Paulo Fux. Legal. E a ideia é o quê? Vocês vão dividir como? Tem uma pegada? Vai ter uma ideia nessa divisão? Qual vai ser mais a perspectiva disso? O palco principal segue bastante o storytelling, da Alice, esse proposto, né, com o livro de pano de fundo. Já o palco, da Arena vai ter uma pegada e o FL Talks, um pouco mais da pegada, tipo, de alguns debates um pouco mais aprofundados, algumas pautas de liberalismo mais puro, assim, com pessoas de institutos parceiros, palestrando, e também uma pegada muito forte que a gente vai ter esse ano, que é a de lançamento de livros, né. Então, inclusive, tu, Rodrigo, vai estar lá lançando o livro, provavelmente vai ser entrevistado aí no Espaço Talks. Então teremos algumas obras sendo lançadas no fórum e com sessão de autógrafos esse ano. E a ideia é dar espaço para que os autores contem um pouquinho também, do que fizeram, né? Legal, legal demais. É engraçado que o livro da Madeleine Laxo, por exemplo, ele foi gestado no fórum, né? Que também vai ser lançado esse ano. Eu e ela fomos palestrantes no ano passado e num papo no fórum ela acabou vindo para LVM para ser uma das nossas autoras, né? Que é a LVM Editora, que é parceira do Instituto Mises Brasil. Exatamente, Madeleine estará conosco também lançando seu livro que foi criado, concebido no fórum do ano anterior, né? Com a temática Você é livre para discordar. Acho que o livro fala aí bastante sobre liberdade de expressão, né? A temática principal. Então isso é muito legal, né? Tu vê os fóruns gerando frutos aí, e se retroalimentando. Sem dúvida. Eu estou vendo os palestrantes, nós vamos ter dois políticos, nós vamos ter dois governadores, né? Assim, dois caras que despontam, um mais liberal e um mais social-democrata. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Minas Gerais. E aqui eu confesso, aqui só para nós dois, que foi sempre algo que me incomodou um pouco no fórum, né? Sempre tem palma para essa galera, como se fosse grandes nomes e tal. Eu já vi o fórum aplaudindo de pé o Aécio Neves, eu confesso que eu fiquei sentado. Mas é uma coisa que sempre me deu um pouco de agonia, não sei, na tua visão, você como libertária, nesse ponto. Mas óbvio, tem que ouvi-los, eles têm que participar disso, que é até uma oportunidade de influenciar, participar e entender que há um movimento liberal forte. Com certeza. Não só o Aécio Neves, João Dória também. João Dória. Enfim, acho que tem alguns exemplos aí. Hã, mas a ideia é realmente abrir espaço ali para o diálogo. Eu acho que é um momento, político bem relevante aí para o Brasil, e seria estranho se a gente não tivesse alguns políticos no palco esse ano. Ainda mais porque eu acho que, como não é ano de eleição, a ideia é que eles realmente sejam mais propositivos, assim, com suas falas, de como é que eles enxergam o momento atual, e como é que eles esperam levar aí os seus estados e o que eles enxergam dos rumos políticos do Brasil, né. Uhum. Uma pergunta, o Eduardo vai participar como abertura do Congresso ou como painelista, como do painel, como do debate? É um painel, a ideia é que a gente tenha esse painel dos governadores. A gente ainda está tentando a confirmação do governador Tarcísio, de São Paulo, Legal. então seriam, em teoria, esses 3 palestrantes painelistas para falar aí dos rumos políticos do Brasil. O que já é uma variação histórica no fórum, né? Porque normalmente o governador do Rio Grande do Sul ele fala somente na abertura, né? E em geral, sem muita a parte, né? Ou contraparte aí no debate. Exatamente. Mas pela natureza do painel, a gente resolveu Legal. então convidar o Eduardo, até porque acho que ele desponta como uma liderança Sem dúvida. jovem aí no país, então é importante ouvi-lo. Ah, o Zema desponta como uma liderança, liberal, né? Uhum. E acho que o Tarcísio também, um cara importante, governador de São Paulo, estado que mais gera riqueza no país, então por isso dos convites. Vai ser um painel animado. Vou gostar de ver.
Como é que vai ser a ideia, né? A divisão segue, assim, já com todas as mudanças, segue outra mudança, né? O evento sempre foi segunda e terça, e pela primeira vez na sua história está indo para quinta e sexta. Como é que foi essa mudança aí? Foi tranquilo mudar? Foi de boa? Porque eu sei que o conselho é brabo lá para você mudar uma estrutura dessa. Então, eu acho que é uma mudança que vinha sido já vinha sendo ventilada há muito tempo, sim. E na verdade eu acho que o Pedro de César, se eu não salvo engano, ele ia fazer a alteração, e aí veio a pandemia. Uhum. Então não rolou fazer. Mas quais que são os motivos óbvios, né, para isso? Acho que para o público empresarial, que é uma parte importante do público do fórum, é mais fácil conciliar a agenda quinta e sexta do que numa segunda-feira, por exemplo, que normalmente se utiliza para planejar a semana, fazer várias reuniões, enfim. E a sexta-feira ali já normalmente é um momento um pouco mais light, né? Via de regra, não estou dizendo que para todos, mas então era algo que o público empresarial pedia bastante. Outra questão, acho que para quem vem de fora, né? Claro, sempre se chegava no sábado ou na sexta, enfim, mas aí quando acabava o fórum você tinha que voltar exausto lá para sua semana de trabalho. E agora não, você tem ainda sábado, se quiser aproveitar aí Porto Alegre, que agora tá demais. É, enfim, tem esse tempo e ainda domingo para voltar tranquilo para casa. Então esse é o ponto. E aí também, claro, né, presidente festeira, eu acho que o fórum merecia uma festa de encerramento à altura e sem hora para acabar. Então também essa é uma das grandes novidades. A gente trocou o local do almoço. Não vai ser no Leopoldina Juvenil, como vinha O sendo almoço de abertura. tradicionalmente. O almoço de abertura será na Catedral Metropolitana. A Catedral tem um Uau. salão nobre, lindíssimo. Então, além de tudo, acho que é um espaço cultural muito legal para quem vem de fora conhecer, ter a oportunidade. Fica ali, né, na Praça dos Poderes, então também facilita a circulação de autoridades. É, e aí a gente deixa a estrutura montada do almoço para a festa de encerramento, que então vai ser no mesmo local. Que legal. Que legal. Eu não vou conseguir participar do almoço, só vou chegar na sexta, né? Pois. Mas eu estarei com absoluta certeza na festa de encerramento. Qual é a pegada? Vai ter algo diferente na festa? Porque as festas normalmente eram uma coisa mais simples, né? Mas vai ter alguma coisa do evento ainda ou já se encerra só com festa? Não, se encerra e aí a festa. ahn, a gente contratou um dos melhores DJs aqui, locais, para Legal. tocar pra gente. Vai ter open bar, a gente fechou apoio aí com a Loving Wines. Então, apoio da Loving, tem apoio da Fruc também, com cerveja Bela Vista. Que Vai ter legal. open bar de drinks. Então, é mais para ser um momento de confraternização mesmo, porque a gente sabe, né, Rodrigo? Tu comentou que a gente já se conhece de longa data, é amigos há muito tempo. O movimento liberal, o grande ponto de encontro do movimento liberal no ano, sem dúvida Dezembro. nenhuma, é o Fórum da Liberdade. É o momento que a gente consegue juntar todo mundo, tá todo mundo envolvido. Então, também ter esse momento de confraternização, eu acho que é super importante. É quase, aqui pelo menos para mim, é quase quando o ano liberal se inicia, né? O ano liberal se inicia abril, né? Mais ou menos esse é o nosso ano, o ano cultural e começa com o fórum. Qual é a tua expectativa? Quais são os painéis, né? Assim, a sequência de painéis que o fórum, até usado até hoje como benchmark para quase todo grande evento liberal, né? São sempre três painelistas, normalmente, com um debate entre eles, 20 minutos para cada um. A ideia, mais ou menos, mais 30 minutos de perguntas, segue esse padrão? Vai mudar algo? Vai seguir dessa forma? A gente deve seguir mais ou menos nesse formato. ah, 15 minutos de explanação inicial aí para cada um e depois um Q&A conduzido por um mediador, que normalmente é um membro da diretoria do Instituto. Tá. E quais são os painéis que mais estão te empolgando, que mais estão te interessando? Você, como, né, você, o Matheus aí que montaram essa ideia do fórum, o Matheus é o diretor do fórum. Como é que foi aí a perspectiva disso? Como eu disse, a gente quer abordar uma parte dos problemas, mas também dar um pouco das soluções, né? Acho que o nosso keynote aí, e Prêmio Libertas Flávio Augusto é um cara que agrada muita Legal. gente, né? Um expoente aí, empreendedor brasileiro.
Da última vez que ele veio no fórum, particularmente, eu acho que ele arrasou, assim, foi uma palestra sensacional. Então, expectativa alta aí pro Flávio, né? Aí depois a gente vai ter um painel de liberdade de expressão, que eu acho que é um tema que continua em voga. Ainda fechando aqui os nomes do painel, já temos confirmado o Rasta, que eu acho que é um personagem aí que bastante gente curte também, do meio. Depois, olha, veio gente me elogiar por causa desse aqui, porque sendo Rio Grande do Sul, fazia tempo que a gente não tinha um painel de agronegócio, que eu acho que Legal. daí é uma das grandes potências do nosso estado e do nosso país. Então temos dois ex-ministros da Agricultura, Joaquim Leite e Antônio Cabreira, Ney Mânica, da Cotrijal, responsável pela Expo Direto aqui, e, e também Camila Teles, que confirmou sua presença hoje e vai estar conosco, que é uma influencer aí que defende muito a pauta do agronegócio nas redes sociais. Que legal. Depois, para mim, um dos painéis mais legais assim que a gente vai ter vai ser o painel de urbanismo, que o Adriano Paranaíba vai estar conosco. A gente vai ter um dos maiores urbanistas do mundo aí, na minha visão, Alain Berthaud, palestrando para a gente, e o Titus Gabel também, né, falando sobre smart cities, caos planejado, enfim. Então, e o Alan vai estar lançando o livro dele também no Fórum da Liberdade, né? Então acho que vai ser muito bacana. Depois teremos um painel de inovação para falar um pouco de ecossistema, de inovação, daí também explorando um pouco de potencialidades, né? Vai falar o Zé Renato, que é o responsável pelo South Summit aqui, que é um baita evento, né? Mais uma vez, semana passada, atraindo aí, acho que deve ter batido perto das 20 mil pessoas, né? E também José Galó, que é um dos membros do conselho do Instituto Caldeira, que é um instituto aqui da cidade de Porto Alegre voltado para o fomento da inovação na região. E aí, ali finalizando quase, um painel sobre moeda, né? Acho que importante, economia e moeda. Fernando Urit e Ivan Carrino já confirmados. E depois um painel também aí para tratar de problemas sobre ativismo judicial. Teremos Marcel Van Hatten, Ricardo Gomes e Leonardo Lamac, que é o presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Legal. Legal demais. Isso é no palco principal, Isso é o palco né? principal, isso aí. O da programação da Arena já tá também ou ainda não? A gente está fechando, mas sim, temos algumas confirmações já. A gente vai ter o padre Robert Sirico lançando seu livro também. Crack. Para quem não sabe, o Robert Seric é o presidente do Instituto Acton, fundador e presidente do Instituto Acton. Não sei se é presidente até hoje, mas é o fundador do Instituto Acton. Grande cara, vai estar lançando o livro Economia das Parábolas. Pela LVM Editora, que inclusive já tem o Chamado do Empreendedor também, que é um livro sensacional. Ótimo. Estaremos também lançando o livro do Brad Lips, né? E aí, CEO da Atlas Network. Legal. Uh, o Alex Chalfen também, falando um pouco aí sobre por que os liberais perderam o termo liberal nos Estados Unidos e por que Uhum. talvez isso aconteça no Brasil também. Uh, e por enquanto de confirmações é isso. A gente ainda está fechando a programação completa. Deve sair entre amanhã e quarta-feira. Que legal. Não, Alex Chafuen é um querido, talvez um cara de fora do Brasil, não argentino, radicado nos Estados Unidos, mas que é um cara que talvez mais olhe para o Brasil, né? Talvez seja de fora. Ele tem um artigo na Forbes que ele sempre escreve, falando das grandes instituições liberais brasileiras e sabe o papel que essas instituições têm e como é que a gente roda hoje. Legal demais, legal demais. E uma pergunta, o prêmio, temos dois prêmios, né? O Libertas e o prêmio que é relacionado sempre à liberdade de imprensa, né? Sempre relacionado a isso. Quem são, como é o nome do segundo prêmio? É o É liberdade de imprensa.
Prêmio Liberdade de Imprensa desse ano vai para a Leda Nagli, Uau, que legal. Craque. né? Craque, acho que uma jornalista que hoje trabalha de forma independente, né? Honesta intelectualmente, sempre fez aí boas entrevistas, conseguiu transitar bem todo o meio jornalístico, artístico, etc. Ah, e, enfim, muito nos agrada e nos honra poder dar o prêmio para ela. Vic, uma pergunta, Vic. O IEE ele tem sempre o seu ciclo de formação. Esse ano, né, que encerra o ciclo de formação junto com o fórum, né? E pode falar. Mais ou menos. O ciclo encerra ali por janeiro. E esse ano a gente até lançou uma inovação aí, que a gente lançou um ranking do Fórum da Liberdade. Uau, Ah, explica aí. A gente tem o ranking de formação, né, normal, para premiar aí os melhores associados que mais se dedicaram ao longo do ano em projeto, leitura, etc. E aí esse ranking ele encerra ali por janeiro, a gente faz as premiações e esse ano a gente lançou o ranking do fórum, então, para os associados que mais se engajarem com as atividades do Fórum da Liberdade. Aí conta ponto venda de ingresso, conta ponto estudo de livro dos livros que vão estar sendo lançados no fórum, participação como Sombra, né, que é um projeto aí, para quem não sabe, o Adoro. IE, o IE sempre coloca um associado Sombra dos palestrantes para proporcionar para eles a melhor experiência possível aqui em Porto Alegre, e esse associado fica responsável por estar acompanhando, que é o proporciona uma experiência bacana pro palestrante, mas com certeza uma experiência magnífica para o associado aí de poder estar pertinho de craques. Faz toda a diferença. Eu que já fui algumas vezes, faz muita diferença e sem dúvida o IEE e o ILA, né? Eu sempre falo isso, que os líderes da manhã e o IEE são quem melhor fazem esse trabalho de sombra, né? Levam absolutamente a sério o trabalho de sombra e faz pro palestrante é espetacular. Até jogar tênis, meu sombra já me levou para jogar tênis aí. Assim, espetacular. Mas me explica um pouco mais, para quem está te ouvindo pela primeira vez, como é que entra no IE, como é que é o ciclo de formação, como é que se coloca, até porque agora, né, principalmente para quem está no Rio Grande do Sul, vai reabrir esse processo, né? Logo após o fórum, costuma reabrir o processo seletivo do IE. E como é que funciona esse processo, como é que está hoje, como é que está o dia a dia, porque assim, eu sei que é algo que vocês têm muito cuidado na chegada das pessoas, né? Tanto é que e uma curiosidade, né? Quando eu comecei no movimento liberal, o feminino era muito pequeno. A Vitória aqui que está falando conosco, foi uma das primeiras presidentes do Instituto Liberal no país, que ela presidiu o Instituto Atlântico, que eu ainda vou perguntar um pouquinho sobre o evento do Atlântico, já que eu sei que você consegue comentar um pouco para a gente, Sim, que claro. vai ser que vai mudar de data também, né? Quer dizer, vai manter no sábado no domingo, só que É, toda semana. Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Mas comenta um pouco aí como é que funciona essa sequência e até mesmo também Vicky, esse crescimento desse público, né? Estão se interessando mais, está mais fácil o acesso, tem mais referência, o que é que mudou, né? Do teu, sei lá, 10 anos para cá, né? Mais ou menos que você está nessa. tá, vamos lá. Acho que começando pelo processo do IE, a gente fez uma alteração, na verdade, Rodrigo, há uns 2 anos atrás, e mudou o processo, agora está ocorrendo. Ele inicia em outubro, a gente Legal. coleta as indicações até ali, até perto de novembro, e a gente faz o processo entre dezembro e janeiro, porque daí colide a finalização do processo e escolha das pessoas com a finalização do ciclo de formação. E aí a gente tem o evento do Alumni Dinner, que é um evento que premia esses associados campeões do ciclo e que passa a ser o primeiro evento da galera que está entrando. Então a galera que está entrando já entra vendo as referências do ciclo, vendo quem se dedicou e vendo como o mérito é premiado dentro do instituto. Além de já entrar tendo contatos também com os nossos honorários, que são pessoas aí bastante importantes, renomadas aqui na cidade de Porto Alegre. Então, só para contextualizar aí o time. Como é que faz para entrar no IE, né? Precisa então ser indicado, ter entre 20 e 32 anos na época do processo seletivo, ter
uma empresa, se está na linha de sucessão, ser empreendedor, enfim, tá atrelado aí a algum CNPJ. E aí passar pelo processo em si, né, que consiste em alguns testes de perfil, e também numa entrevista coletiva aí conduzida pelo diretor de formação. Joia. E aí, esse pessoal já está participando do fórum, já está ajudando nessa sequência, já entram para ajudar? Já tá, temos prospects aí quase liderando o ranking de vendas do fórum, sangue Uau! novo, com vontade. Então, já estão ajudando muito divulgação, venda de ingressos, enfim, super engajados. A gente, quando eles entram, já coloca eles nos grupos de formação que estão formados. E aí agora, quando se inicia o novo ciclo ali em maio, eles são sorteados novamente para os novos grupos são sorteados e aí esses prospects são alocados. Explica um pouco mais isso, como é que são esses grupos, como é que é essa definição, como é que é o dia a dia disso? Então, a gente tem o ranking de formação, e ele tem o ranking individual e o ranking de grupo. Então, ali por volta de maio, depois que passa o fórum, troca a gestão, se inicia esse novo ciclo de formação. O ciclo de formação é dividido em 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4. E tu tem pré-requisitos que tu precisa atingir em cada uma das fases para que tu possa te tornar honorário do Instituto. Esses pré-requisitos variam de leituras que também são indicadas por fase e por área de conhecimento, então, política, economia, filosofia, empreendedorismo e uma seção de clássicos também. Tem a questão então tem que fazer as resenhas, tem que escrever artigo para jornal, tem que escrever artigo para boletim, tem que fazer uma apresentação ou de estudo de livro, ou júri simulado, ou clube de debates, tem que coordenar projeto ou grupo, tem que participar de projeto. Enfim, tem uma série aí de requisitos que o associado tem que cumprir dentro da jornada dele do IEE para poder se formar e virar honorário aí do instituto. Então é nisso que consiste o ciclo de formação. Ele se inicia em maio, como eu disse, vai até mais ou menos janeiro. E além de competir individualmente aí pelas primeiras colocações do ranking, os associados também competem em grupos. Então, basicamente, a gente tem um sorteio. Os coordenadores de grupo são escolhidos pelo diretor de formação. E aí depois a gente sorteia associados por fase, né, para que também tenha uma mescla aí em termos de senioridade de instituto dentro dos grupos e para que as pessoas consigam ter trocas aí mais profundas. É quase o pote um, o pote 2, o pote 3, né? Da Exato. Libertadores, para estar equilibrado aí no jogo disso. Outra coisa, e o Atlantis, né? O Atlantis vai ter. O Atlantis, para quem não sabe, a gente foi presidente do Atlantis, uma das fundadoras do Atlantis, também presidente. Tá? Conta um pouquinho aí como é que vai ser o Atlantis. O Atlantis sempre tende a aproveitar o evento a sequência do evento do fórum, os palestrantes e tal. Como é que tá isso aí, né? Que eu acho muito legal essa sinergia, né? Porque ele tem objetivos diferentes, públicos diferentes, uma pegada mais da meninada, o Atlantis é mais jovem, né? O fórum tende a pegar todo mundo, né? É maior o evento. Fala um pouco mais aí da como é que está essa parceria, como é que é essa sequência, como é que vai acontecer no sábado e no domingo o Atlantis Bom, vamos lá. Bom, primeiro, só para complementar daquele primeiro ponto que tu tinha perguntado, das mulheres, né? então, não só das mulheres, mas, né, de como é que tá o movimento. Acho que, pô, o Atlantis, por exemplo, tem um papel importantíssimo. A gente está com vários ex-Atlantis aí dentro do IE hoje, então, já conseguindo fazer esse trabalho de base e as pessoas entram mais bem preparadas. Vitória dominando o mundo. Ela dá piscada para mim quando a gente estava fazendo isso. Eu disse, caramba, só tem Atlantis aí. Então, acho que é fundamental, assim, o papel de todos os institutos aí para o crescimento do movimento liberal do Brasil visível, assim. Antigamente, Rodrigo, você perguntava quem já tinha lido Mises, Hayek, não sei o quê, pô, pouquíssima gente. Hoje os caras já entram no processo seletivo tendo lido tudo, assim. Então, tu vê, por exemplo, a importância do trabalho de uma LVM, né, de fazer a difusão desses livros aí para o grande público. Então, acho que cada um aí cumpre o seu papel dentro do movimento e isso é muito legal de ver.
Sobre a conferência, sim, vai ser no sábado, né, logo após o Fórum da Liberdade. A temática da conferência desse ano é sobre cidades, então alinhada aí a uma discussão bem importante que a gente está tendo em Porto Alegre, que é a discussão do nosso plano diretor, que vai vigorar pelos próximos 10 anos. Então eles vão aproveitar aí os nossos palestrantes da área de urbanismo, e também vai ter bastante gente de relevância para as discussões locais no evento da Conferência Atlantos. Legal. E o pessoal tem sido usado, né? Uma impressão que eu tenho, e eu brincando contigo, mas que o Atlantis tem sido usado como dois funis, né? Um funil de aproveitamento do palestrante e o IE tem usado o Atlantis como funil de aproveitamento de membros para fazerem parte do IE, né? Quase como uma pré-formação para isso. Como é que tu tem visto isso, né? Isso não foi algo óbvio, programado, mas tem acontecido, né? Acho que, enfim, o IE tem sua linha clara e, obviamente, é compatível com a galera do Atlantis, né? A única questão é que, realmente, como a gente tem como pré-requisito o estar na linha de sucessão ou estar empreendendo de alguma forma, às vezes isso é algo que dificulta, mas via de regra, a gente consegue aí aproveitar bastante gente do Atlantis, então temos vários ex-Atlantis aí hoje no ciclo de formação do IEE, só para citar eu, o presidente, e o Guilherme Benezra, que também é ex-presidente do Atlantis, hoje é diretor financeiro no IEE, então para dar dois exemplos claros aí. Mas sim, então acho que o movimento ele se retroalimenta, né? Como eu disse anteriormente, e isso é muito bacana de ver. A gente tem que estar sempre unido, se ajudando, porque eu acho que é isso que fortalece, até porque, como tu disseste, né, Rodrigo, cada um tem o seu espaço ali, eh, pega seu nicho específico, e isso só facilita o trabalho dos outros. Então, Fantástico. E como é que tá, só para chegando ao fim, voltando aqui para o fórum, como é que tá nossas vendas, como é que tá em relação ao ano passado, né? Ano passado foi o primeiro evento grande presencial depois da pandemia que nós tivemos, né? 2020 e 2021 foi praticamente online, 2020 foi pequeno, 2021 foi praticamente online, 2020 não teve, né? Desculpa, 2021 foi online. Como é que foi essa, e 2022 cresceu um pouco mais? Como é a expectativa em relação vírgula aqui, cresceu um pouco mais, mas foi menor do que 2019, menor que 2018, do que se tinha, né? Porque voltou até evento. Esse ano vai ser maior? Qual é a expectativa de vocês? vamos lá. Ano passado, eu acho que era um momento ali bem complicado de volta de pandemia, as pessoas, né, reaprendendo aí a frequentar eventos presenciais. Inclusive, poxa, pra gente que organiza o fórum, sabe que tem que estar com as coisas mais ou menos prontas ali em março. Em março a gente tinha tido o carnaval cancelado, né? Então não teve carnaval no Brasil. Então era uma instabilidade muito grande do que poderia vir a acontecer. Isso dificultou muito o planejamento e organização do evento do ano passado, e mesmo assim a gente conseguiu ter um bom público ali na PUC, né? Eh, e conseguiu fazer o evento de maneira presencial, ainda com algumas restrições, certo? Esse ano a gente já não tem mais essa estabilidade, já não tem mais essa insegurança, então a ideia é que sim, se volte aos patamares pré-pandemia ali dos eventos que você se lembram em 2018, 2019. A gente tem feito um trabalho muito forte de divulgação, indo a universidades, parques, South Summit, divulgar o evento. As vendas estão indo muito bem, hã, e a expectativa é de casa cheia aí, evento lotado. E a gente está fazendo um trabalho forte aí também para levar a gurizada de colégio, colégio do município. Então, é por aí, assim, acho que é lotar o evento, lotar a PUC cheia, né, e aí, claro, n tem uma limitação de espaço físico ali, né, mas esse espaço vai estar bem preenchido, pode ter certeza. O espaço é grande, né? Dá 6 mil pessoas? É, rodando, né, acho que sentado lá, a plateia é 3.000, salvo engano. Entendi. Vamos lá. No mais, vamos ter, só para resumir o que a Vitória falou, vamos ter
um evento pela primeira vez no festival, uma pegada com telestory, né? Com história sendo contada baseado no livro da Alice no País das Maravilhas, né? Alice no País das Liberdades. Vamos ter FL Talks, vamos ter 2 arenas, vamos ter gente pra caramba. O evento vai ser, se pretende ser o maior evento já feito. Ninguém fala isso bastidão, mas não estou falando alto, tá? Pretende ser o maior evento que o IE já fez e tem essa expectativa. Para quem quer participar, Vitória, ainda, quem não se inscreveu, quer participar, faz o quê? Entra na nossa landing page, fl23.com.br. Tá linda aqui, eu tô com ela aberta. Exatamente. Entra ali, você vai ter várias informações sobre o evento, todos os palestrantes que eu citei aqui, enfim, o storytelling que a gente quer contar, tá tudo por ali. E aí clica em quero participar que vai cair na página de venda aí. Então tem o lote 3 aberto, o lote 7 do FL VIP e o combo Alice, né? VIP tá Diferencia. acabando. Assim, se alguém ainda quer comprar o VIP, eu sugiro que faça assim, ó, Porra, hoje. Porque entendi. realmente vai dar sold out. Acho que amanhã deve dar sold out. Tem os parceiros, tem todo mundo tem que compor essa galera toda, né? É uma logística difícil, né? Exatamente, exatamente. Sim, porque, enfim, E parceiro, palestrante, patrocinador, bastante gente. o que é o combo Alice? O combo Alice é o combo que dá direito ao almoço e à festa. Ah, Então, programação mais social aí do fórum. Tem a venda, e aí tem a venda do ingresso standard, do Fórum da Liberdade, e a venda separada, tanto almoço quanto festa à parte também, né? legal, legal demais. Por fim, nesse caso todo, né, dentro disso, existe algum outro engajamento que as pessoas possam fazer? Existe algo a mais que as pessoas podem ter? Se alguém quiser ajudar, cabe ou não tem essa possibilidade? Olha, se alguém quiser ajudar, sempre cabe, né? Ah, acho que, enfim, a gente está sempre em busca de apoio, né? O IE é uma instituição sem fins lucrativos e a gente se dedica aí a conseguir fazer esse grande evento que é o Fórum da Liberdade anualmente para divulgar as nossas ideias, né? Que são esse comprometimento que a gente tem aí com o Estado de Direito, com o livre mercado, com as liberdades individuais. Ah, então, se alguém ainda tiver interesse de contribuir, agora realmente patrocínio e stand a gente já não consegue mais, porque tá tudo na rua já, e cenografia sendo montada, toda a parte de produção visual já foi. Mas aí fica o convite pro ano que vem. Perfeitamente. Já sabe quem vai assumir? Já tem essa noção? Já pode falar ou não pode falar depois do fórum? Não, já é sempre eleição no IE, né? Então, na verdade, quem vai assumir é sempre a pessoa que vai ser escolhida ali pelos associados. Então, a gente tem sempre essa cautela, assim. Mas já temos uma chapa inscrita e montada pela minha vice-presidente, Fernanda Ritter. Olha aí, mais uma vez, mulher presidindo o IEE, né? A terceira mulher presidindo, né? Você está indo, se ela for obviamente eleita, é a quarta presidente, né? Foi a Exatamente. Giovana, foi você, foi a Júlia Júlia Tavares, e agora pode ser a Fernanda. Parabéns, pode ser. legal. Depois que abriu a porteira, né? Demorou até a Giovana para ter a presidente mulher. Depois que abriu a porteira, as Aí mulheres dominaram. dominou geral. As mulheres dominaram e vem dominando. E aí essa pergunta final, o que é que você acha que mudou para as mulheres terem passado a ter tanto acesso, porque no começo, você sabe disso, você está lá atrás, você era uma exceção, né? Hoje já estamos chegando à igualdade, né? Ainda não está igual, mas estamos chegando à igualdade. O que é que você acha que mudou nisso? O movimento liberal como um todo. Bom, eu acho que primeiro, né, como eu disse anteriormente, acho que o acesso à informação, então, antes era uma bolinha muito fechada, né, e a gente começou a ganhar espaço, todo o trabalho de base feito ali no movimento estudantil, eu acho que é muito importante para conquistar as pessoas logo cedo. Eh, Acho que a grande alternativa aí de conteúdos, que agora não são só livros, mas tem, sei lá, vídeos no YouTube, Vídeo. canal no YouTube, a variedade, né, para Muita coisa no atrair Instagram, né? não só para atrair mulheres, mas para atrair gente diversa, né, que daqui a pouco não é aquele cara que se interessa só por ler,
daqui a pouco é um cara mais maker, enfim. Então acho que a vastidão aí de conteúdo, de informação e a variedade das próprias pessoas que estão fazendo parte do movimento, hã, acho que acaba atraindo mais gente, né. Quanto à questão das mulheres, eu acho que é um movimento meio natural, assim, Rodrigo, existindo espaço, né, e nenhum tipo de barreira, eu acho que isso acontece naturalmente, assim, como tu disse, abriu a porteira ali, a galera viu um, 2, 3 exemplos, de pessoas que estavam dentro, e aí se começou a puxar aí, mais mulheres, enfim, para participar, né. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu entrei, e acabou que, na verdade, eu me aproximei e acabei entrando, porque na primeira conferência lá que eu fui, só de curiosa para ver conteúdo mesmo. Como eram tão poucas as gurias, a Gabi e a Carla, a Gabriela Lambi e a Carla Pereira, na época que estavam envolvidas ali com Duas a queridas. coordenação da conferência na época ainda EPL, me chamaram: "Ah, poxa, que legal que tu veio, como é que tu veio parar aqui?". Começaram a puxar papo e me convidaram para participar, sabe. Então acho que essas iniciativas são importantes aí também, da gente chamar, mas claro, né, essa foi uma das primeiras perguntas que eu tive que responder logo que eu assumi, né. "Tá, mas e aí, primeira gestão, com maioria mulher?". Aí eu disse: "Sim", porque a primeira gestão do IE também que a maioria é Legal, não sabia. composta por maioria mulher. Somos 4 e três homens. E aí eu disse: "É, mas é por mérito, não por cota, né, então". Muito boa. Não, mas é legal porque eu acho assim, quando as mulheres também começam a se ver nos cargos de liderança, elas começam a dizer, tranquilo, isso é normal, passa a ser algo natural, né? Não, assim, o IEE foi talvez dos institutos, dos grandes institutos, o que mais demorou até a primeira presidente mulher, né? O FL São Paulo teve, Minas Gerais teve, até as primeiras presidentes foram mulheres. Já o IE foi só com a Giovana, depois de, sei lá, 30 anos só que teve essa mudança, e depois que teve, ficou fácil. E eu acho que quando ela se vê como essa referência, ter você como presidente, a Giovana como presidente, Júlia como presidente, provavelmente a Fernanda como presidente, isso faz, eu acho que bastante diferença. Para finalizar, pessoal, para quem não sabe, LVM e Mise seguem, como sempre, parceiros do IE. Né? Estaremos mais uma vez com o estante por lá, lançando diversos livros do Instituto. O meu livro, né, a História do Brasil pelas suas Constituições, o livro da Madalena Laxo, que vai ser Cancelando o Cancelamento, o livro do padre Roberto Sirico, também lançado por nós, tá certo? Eu não vou lembrar o nome dele agora do livro da LVM, e também com parceria do Mise Brasil. Estejam por lá, os livros de toda a LVM vão estar disponíveis. 2 palestrantes no palco maior estarão lá, são membros do MIS, Fernando Urrit e Adriano Paranaíba, e o MIS sempre muito feliz com a parceria, muito alegre com a parceria de sempre com o Instituto de Estudos Empresariais. Vitória, Talvez muito tenha obrigado. mais, hein, Rodrigo, tô tentando confirmar uns aí. Então pronto. Vamos Vai, ver, vamos ver. vai tocando, vai tocando. Por enquanto são esses, né? O que eu posso divulgar, o que você não é autorizado a divulgar. Tá? Autorizado a divulgar são esses, né? Quem sabe tenham mais membros do Instituto Miss Brasil. Né? Eu e o Hélio Beltrão já participamos algumas vezes das palestras aí no Fórum da Liberdade. É sempre um privilégio e uma honra estar próximo ao IE. Gostamos demais do Instituto, gostamos demais, temos grandes amigos, né, que foram, passaram, que não são mais, né, porque tem uma coincidência, o Instituto Brasileiro tem uma gestão de um ano. Né? A gente fica muito, Sim, muito amigo do pessoal e vai embora. Aí a gente segue trabalhando. é uma dificuldade, não sei, eu até hoje não entendo como é que dá certo, mas dá. Pois é. E a gente segue trabalhando, né? Eu e o Eric estamos nessa pelo MIS ou pela LVM há muitos anos, vai mudando, a gente vai ficando amigo das pessoas e vai tocando. Mas, Vitória, boa sorte, Deus abençoe, que seja um trabalho sensacional, como sempre. Estamos aqui na torcida para você, como presidente, entregar o melhor fórum da história do Instituto de Estudos Empresariais. Obrigada, valeu, Rodrigo. Obrigado pelo apoio aí. Pessoal, senhoras e senhores, esse foi o podcast do Instituto Miss Brasil, hoje com Vitória Jardim, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, tem uma longa trajetória no meio empresarial, e eu estou muito feliz por vê-la entregando um fórum super diferente que vocês vão ter a oportunidade de participar. Vai ter alguma coisa online? Faltou só essa pergunta. A gente está por definir, eu acho que dado o fato de que teremos provavelmente sold out aí na área VIP, enfim, a gente acabe fazendo alguma transmissão online sim. E aí se houver,
provavelmente será por YouTube. Tá, Então, joia. não precisa função de inscrição nem nada. Aí é É de só dar um graça. confere. Exato. Show de bola. Desculpa a pergunta, mas terminando, obrigado pela última pergunta. Senhoras e senhores, esse foi o podcast Instituto Miss Brasil. Rodrigo Marinho, seu podcast. Qualquer dúvida, questionamento, problemas, não deixe de entrar em contato comigo. Será um prazer falar. Estamos chegando no nosso episódio número 500. Esse aqui é o Ó, 494, né? Reunindo desde o Bruno Gachag, Iago Martins e eu como podcaster do Instituto. Estamos chegando ao número 500. É um baita podcast. Muito obrigado e até a próxima.